A DC liberou um trailer bombástico de Aquaman 2, Aquaman e o Reino Perdido. E ó, galera, de verdade, o trailer de Aquaman 2 tá irado, de verdade. Falando aqui, mostrou uma relação super emocionante, pai e filho. Não só do Aquaman com o pai, mas do Aquaman com o filho dele também. Nessa análise aqui eu vou explicar quem é esse filho do Aquaman nos quadrinhos, quais os poderes dele, eu vou explicar o que é esse tridente novo que controla os zumbis verdes, vamos falar sobre o que é o Reino Perdido, sobre o traje novo de invisibilidade do Aquaman, sobre a Raia Negra, ó, tem muita coisa pra gente trocar ideia, então vem comigo que essa análise tá completaça. Peraí, pra cá ou pra cá? Pô, diz aí, galera, fica melhor pra esse lado ou fica melhor pra cá? Pô, fica melhor pra cá, né? Depois do meu banho já pentei pra esse lado, lógico, né? Você quer saber, fica bom de qualquer jeito, porque agora eu tô com essa cabeleira aqui e a autoestima tá no top. Olha que cabeleira, tu tá com uma inveja. Olha aqui, ó, olha aqui, ó. Tcham, cabelo pra caramba. Até, meu irmão, sinto textura aqui. E eu não gosto de segredo, não. Faz meses que eu tô aqui me tratando com a manual. Se você tá sentindo teu cabelo ficar mais ralo, entra lá no site e responde o questionário, ok? Os médicos da manual vão analisar o teu caso, indicar o tratamento ideal pra você fazer em casa. É tudo feito na hora, em poucos minutos. Aí é só você encomendar os produtos e eles vão chegar aí na tua casa com frete grátis e embalagem discreta. E o tratamento clínico é ilimitado e é indicado para estágios iniciais e avançados. E os tratamentos começam a ser mais visíveis a partir do 4º mês de uso, conforme a prescrição. Fazendo o tratamento direitinho, né? A galera já vai notar que a tua cabeleira tá voltando. Olha as imagens dos pacientes reais, dá uma olhada. Imagina, no fim do ano tu tá bonitão, se achando assim que nem eu. Porra, maneiro demais. Aí, cabelo tá até preenchendo a tela toda. Ah, e usa meu cupom de 40% de desconto na primeira compra, ok? Tá aqui embaixo, mas é por tempo limitado. Aproveita. Reinestrantes, Peter aqui. É como eu falei com vocês, eu achei esse trailer iradíssimo. Tu tá sentindo isso também? Porque, pô, eu tô sentindo já um gostinho de Aquaman 2. E pra mim tá com o mesmo sabor de Aquaman 1, sabe? Relação de pai e filho bem desenvolvida, ação das brabas, cenas incríveis embaixo d'água, aquela ambientação de tirar o fôlego, literalmente tirar o fôlego. Mas vocês estão sentindo também? Porque assim, a gente não tava pensando mais em Aquaman 2, né? Principalmente depois daquela declaração do James Gunn. Mas agora esse trailer, esse teaser que demorou pra sair, a gente sabe disso, pô, trouxe um hype bacana. E ao que tudo indica, o James Wan, que inclusive o Breno teve com ele agora aqui em Los Angeles, que a gente tá aqui, o James Wan fez jus ao primeiro filme nesse segundo agora. Mas vamos analisar esse trailer junto aqui, que eu tenho certeza que tem muita coisa que você deixou passar batido. Vamos lá. Evolução do Aquaman. Bom, a primeira coisa que o trailer mostrou foi o Arthur Curry finalmente evoluindo. E eu tô falando finalmente porque primeiro a gente viu lá, porra, o Aquaman mais roqueiro e responsável, né, que ficava vagando por aí pelo planeta. Foi como ele foi apresentado pra gente em Liga da Justiça, né? O cara meio doidão. Era um Aquaman jovem, né, tuiteiro lá, que era herói de vez em quando, mas ele fazia umas cagadas. O início desse trailer era falando justamente isso. Eu era um desempregado, um Zé, agora tenho um filho, sou pai de família, sou o rei, tenho responsabilidade sobre 500 milhão de vidas, que são seres vivos do oceano, né? Então é basicamente ele falando, porra, eu era moleque, agora viria um homem. Basicamente isso. Aliás, quando você parar pra pensar nisso, The Flash fica uma coisa bizarríssima. Mais do que The Flash já é bizarro por si só. E eu já tinha falado que achei estranho como é que eu vou falar? A desinvolução do Aquaman no pós-crédito de The Flash quando saiu The Flash, né? E agora que saiu esse trailer ficou mais estranho ainda, porque no pós-crédito de The Flash, o Aquaman tá do mesmo jeito que ele tava no filme da Liga. A cena pós-crédito de The Flash, só pra vocês lembrarem, é o Aquaman num bar. Ele ficou mega bêbado, deu um anel atlantiano pro Barry como se não ligasse pra aquilo. Sabe, como se ele tivesse desgosto. E aí passou a noite dormindo numa poça, chuva suja, num beco lá em Central City. Tenta falar chuva suja, é difícil, hein? Isso tá lá, galera, no pós-crédito de The Flash. O Aquaman largado, passando a noite na rua bêbado. Não faz sentido isso, né? Principalmente com a gente vendo o filme agora. Isso parece com o homem que o Aquaman virou, que é pai de família, rei de Atlântida, responsável por 500 milhão de vidas. Você acha que aquele cara do final do podcast de Flash parece com esse cara que você viu agora no trailer? Porra, não parece. Eu acho que faltou uma comunicação nessa parte aí, né? Geralmente faltou essa comunicação inteira entre o pessoal da Warner, mas enfim. Vai ser interessante ver essa evolução do personagem, sabe? Ele lidando com toda essa responsabilidade sobre os oceanos e sobre o filho dele. Acho que isso vai ser legal a gente acompanhar. Quem é o filho do Aquaman? Bom, o Aquaman já teve vários filhos diferentes, em fases diferentes nos quadrinhos. Vocês sabem, né? Quadrinho tem muito reboot, né? Futuro alternativo, realidade alternativa, enfim. Um desses filhos do Aquaman, que é o que eu mais acho que teria potencial, é um que tinha poder de grito supersônico. Igual a Canário Negro, igualzinho.
mas ele é meio que de um futuro alternativo falso, digamos assim. O filho mais conhecido do Aquaman é o Arthur Curry Jr., que é o famoso Aquababy. Como ele era filho do Aquaman e da Mera, os poderes dele eram meio que uma fusão dos poderes dos dois. Porque o Aquaman, ele se conecta com os animais, com os seres vivos. Já a Mera, ela se conecta com a água. Então o Aquababy, ele conseguia criar vida a partir da água. Por exemplo, ele poderia criar um peixe monstruoso usando água. Ele transforma água em ser vivo, pô, é um poder bizarro. Mas é assim que funcionava, né? Quadrinhos são bizarros às vezes. Às vezes não, né? Sempre. E galera, foi um marco nas histórias do Aquaman quando o Aquababy foi assassinado a sangue frio pelo Arraia Negra. Aparentemente é isso que vai rolar no filme também. Tá bem óbvio que o Arraia Negra vai atacar a casa do pai do Arthur lá no farol, que é onde tá o bebê. E quando o Arthur chegar, porra, é bem capaz do pai e do filho dele já terem sido mortos, né? Lá naquelas chamas que estavam rolando no trailer. O Arraia vai vir cheio de ódio pro Aquaman 2. No trailer ele diz que vai matar a família do Arthur, ele vai destruir o reino dele também. Vai ser uma parada bem pessoal, a gente vai acompanhar essa vingança aí. E falando nele, Arraia Negra. Tanto nos quadrinhos como no cinema, a motivação do Arraia Negra é a mesma. Vingança pela morte do pai dele por culpa do Aquaman. Culpou o Aquaman, acha que tudo na vida dele é problema, foi causado pelo Aquaman. Algumas pessoas acho que podem até estranhar o Arraia Negra, né, que foi um vilão secundário no primeiro filme, virar um vilão principal no segundo filme. Só que o Arraia Negra é o verdadeiro arqui-inimigo do Aquaman, ok? Ele é o Lex Luthor do Aquaman, ele é o Coringa do Aquaman, ele é o Duende Verde do Aquaman, ok? Eu já falei no canal, Batman tem Coringa, Superman tem Lex Luthor, Flash tem o Professor Zoom e o Aquaman tem o Arraia Negra. O Aquaman é um personagem completamente ligado à natureza, à vida, aos mares, aos animais. Já o Arraia é o contrário, ele é o homem das máquinas, tecnologias, armas. Falei isso pra vocês, né? E eu não sei vocês, mas eu achei simplesmente incrível aquele polvo robô lá. Com certeza o Arraia Negra vai ter um exército gigante, vai ter um upgrade de poder, porra, gigante também. Porque assim, por mais que todo mundo saiba que o Arraia Negra seja super legal, né? Ele tem um traje iradíssimo, né? Que os filmes do Aquaman adaptam fielmente aos quadrinhos, deixa ele com aquele visualzão badass, né? Pra caramba. Só que ele não tá no nível de poder do Aquaman. Se botar os dois pra brigarem, o Arraia Negra vai levar a pior, lógico. Então é por isso que nesse filme ele vai achar um novo tridente, que vai ser uma fonte de poder totalmente nova pra ele. E assim, a primeira coisa que eu tenho que falar sobre isso é que, sim, é normal nos quadrinhos o Arraia Negra ir atrás das relíquias, aquelas relíquias atlantianas, né? Ele sempre fez isso. Ele busca essas coisas lá no fundo do mar, de Atlântida. Quem não conhece bem o Arraia pode até estranhar isso, mas, por exemplo, o tridente do Rei Morto, o tridente de Atlan, que tinha o poder para fundar Atlantis, que nos cinemas é o tridente que tá com o Aquaman, esse tridente nos quadrinhos, o Aquaman nunca sequer usou ele. Quem descobriu o tridente de Atlan e usou ele contra o Aquaman foi o Arraia Negra. Olha só, olha como é que o cara é. Ele é páreo demais pro Aquaman nos quadrinhos. Mas como no cinema já gastaram essa ficha do tridente de Atlan, né, talvez por isso, nesse segundo filme, os caras tentaram inventar um tridente novo, o tridente negro. Esse tridente não existe nos quadrinhos. É 100% original do filme. Inclusive, fizeram questão de explicar o que ele é no trailer. Lógico, né? Se não tem explicação nos quadrinhos, não vai ter ninguém podendo falar. Então a gente tem que entender isso logo lá. Já revelaram a história dele todinha. É um tridente rival ao tridente que o Aquaman usa. Era de um dos reinos inimigos de Atlântida na época do rei Atlan. Inclusive, esse negócio de 7 reinos, aquele Sauron ali, pô, ficou a cara de Senhor dos Anéis e Game of Thrones. Vocês repararam isso também? Enfim, aparentemente esse tridente negro aí tem o poder de controlar hordas de zumbis. Esse deve ser o grande exército dele, os zumbis. E ao mesmo tempo que o corpo dele deve ganhar um up de força, né? Pra sair na mão com o Aquaman. Aquele tridente tem que fazer, dar esse combo de super-humano pra ele. É aquela velha lei do olhinho brilhando. Se ficou com os olhinhos brilhando verde, é porque tá upado de magia negra pelo tridente. Você sabe disso, né? Eu só não gostei muito de ser verde. Cai naquele lance batido da teoria das cores que vilões são sempre representados pela cor verde. Isso é clichêzão. Sendo que verde não tem nada a ver com a Arraia Negra. A paleta dele é mais rubro-negra. Bom, mas além desse tridente novo e a horda de zumbis, o Arraia também vai ter aquelas tecnologias doidas dele lá, sabe? Um submarino em forma de arraia, os polvos mecânicos, libélula mecânica. Porra, vai ser uma misturada de criaturas, zumbi, máquina. Vai ficar legal pra caramba. Confia no James Wan. Orm. Por esse trailer eu fiquei com a impressão de que, diferente do primeiro filme, a gente vai ver mais do cotidiano de Atlântida. Vai ser uma forma da gente se colocar no lugar do povo atlantiano, porque é a Atlântida que precisa ser defendida nesse filme. É meio que o oposto do primeiro filme. Sabe, no primeiro filme, a Atlântida tinha que ser combatida. Né? No primeiro filme, os Atlantes, liderados pelo Worm, eles iriam destruir o mundo da superfície. Enquanto nesse segundo agora, os humanos, liderados pelo Arraia Negra, vão atacar o mundo submarino. Mudou tudo. Não tem ninguém que mais queira defender a Atlântida do que o Worm.
Então é uma jogada de mestre do Aquaman. O Worm tinha os motivos dele. Os humanos realmente estavam acabando com os oceanos e no fim das contas ele só queria proteger a Atlântida. Então agora ele vai poder fazer isso. A gente vai poder ver mais dessa parceria, né, de irmãos nesse segundo filme e com certeza vai render os momentos engraçados. Eu acho que, porra, a química dos dois são muito opostos, né? Um é mais sério, outro é mais zoador e tal. Pô, e o Worm tá muito badass. O Patrick Wilson, porra, cara, roubou a cena, não roubou no primeiro filme? O que vocês acham? O Reino Perdido. O título do filme é Aquaman and the Lost Kingdom. Aquaman e o Reino Perdido. E, obviamente, o mito do Aquaman sempre foi sobre abordar o desconhecido dos mares, das profundezas do oceano, sabe? Mostrar o descobrimento de novos reinos, investigação, arqueologia, tudo que você viu lá no primeiro filme faz parte do mito do Aquaman, porque é o conceito que nasceu nas histórias do personagem junto com a introdução de Atlântida. Atlântida é o Reino Perdido original na literatura. Onde você conhece, quando você pensa em Reino Perdido, é Atlântida. Não era Eldorado, Pedro? Não, é Atlântida, ok? Mas nas HQs da DC existem vários reinos perdidos. E as histórias do Aquaman, elas exploram esse conceito. Tem várias histórias e vários reinos que eles poderiam adaptar nesse filme, tirando das HQs, diretamente das HQs. Só que como esse trailer começou com a cena do Aquaman naquele lugar lá que ele encontra a mãe dele no primeiro filme, então eu imagino que o Reino Perdido seja lá, e nesse segundo filme a gente veja mais esse lugar sendo explorado. Nos quadrinhos, aquilo ali é um lugar que ficou preso no tempo. Sabe, tem tesouros, tem relíquias escondidas ali. Com certeza o Arraia Negra tirou o Black Trident, né, o Tridente Negro, de lá. Então chegar nesse lugar deve ter uma importância para parar o Arraia. Talvez ele fique escondido lá, só mandando as hordas zumbis dele atacar a Atlântida enquanto ele tá lá intocado. Tá lá de chavadinho lá e tá mandando com aquele Tridente Negro. Pô, ele vai descobrir o poder daquele tridente. Ou talvez tenha algo escondido lá que eles precisem achar para parar o Arraia. Deve ser alguma coisa desse tipo. Eu tô achando que os dois irmãos lá vão fazer uma exploração arqueológica no lugar. Sabe, considerando que o trailer mostrou o Worm e o Arthur lá depois do Worm ser libertado. Quem sabe até não rola umas lutas com dinossauro, pô, vai ser maneiro demais. Pô, eu consigo imaginar, eu visualizo perfeitamente os dois lá, sabe, lutando contra dinossauros, tentando encontrar a Arraia Negra lá e descobrindo vários povos diferentes, como esses tubarões martelo aí. É uma das coisas que eu acho mais interessantes nas histórias do Aquaman. Esse universo rico dos mares, as criaturas, as profundezas. Cara, você descobrir isso junto, porque a gente não tem nem como confirmar se é possível ou não ter criaturas iguais a essas no fundo dos nossos mares, porque a gente não tem como chegar lá, né? A gente não tem como descobrir o que tá lá embaixo, a gente não consegue chegar lá, não é verdade? Traje stealth. Se tem uma coisa que eu tava com medo, e até comentei isso com vocês na análise do teaser, que foi uns 3 dias atrás, era sobre o tal traje azul do Aquaman. Porque eu já falei várias vezes com vocês aqui que eu acho que o laranja e o verde simplesmente são perfeitos pro Aquaman. Um dos melhores, se não o melhor uniforme de super-herói já adaptado pro cinema. E eu não tava entendendo por que mudar pra aquele traje azul escuro sem graça. Mas esse trailer agora revelou que o tal traje azul era na verdade um traje stealth, um traje de invisibilidade. Aí beleza. Pelo que me pareceu, o Arthur tava lá usando esse traje pra resgatar o irmão dele. É a mesma cena do deserto. Então tem essa curiosidade aí pra quem deixou esse detalhe passar batido. Galera, eu não sei vocês, mas eu hypei demais. O filme tá parecendo bem bonito, bem divertido. Eu tô sentindo uma vibe bem parecida com a do primeiro filme do Aquaman, que na minha opinião é um dos melhores filmes de heróis já feitos, ok? Entra com certeza nos meus tops. Eu tô sentindo que o James Wan possa realmente ter conseguido entregar um filme que faz jus ao primeiro e que a gente acabe fechando o DCU com chave de ouro. Quem sabe até essa mitologia do Aquaman não seja reaproveitada, né? No novo DCU do James Gunn. O Jason Momoa também. O filho dele, caso fique vivo nesse filme, quem sabe também vai pro James Gunn. Eu acho assim, se der din-din, vai pro universo do James Gunn. Vai pro DCU do James Gunn. Eu acho, cara, eu não vou falar, quase certeza não existe, né? Mas sabe aquela sensação de que se der dinheiro, vai. Mas qual a expectativa de vocês pra esse filme? Essa análise aqui te hypou um pouquinho mais pra Aquaman 2? Você tá no hype pra ver mais da mitologia de Atlântida? Lembrando que eu fiz um vídeo analisando o teaser que são uns 4 dias atrás. Lá eu falo das impressões que eu tive e tal, das criaturas do teaser, aquela baratona, sabe? A volta das criaturas do fosso. Falo um pouco também da situação dos bastidores desse filme, os rumores. Então dá uma assistida também caso você queira um pouquinho mais de contexto. E já tô olhando os comentários, quero ver o hype de vocês. Obrigado por esse vídeo, toca aqui, ó, se inscreve no canal, deixa a sua inscrição ativa com a notificação, isso é o mais importante, é o último passo para você ser notificado quando sair alguma notícia bombástica. Porque você pode ser pego de surpresa, uma notícia bombástica sempre é bacana, é sempre uma bomba. Então se inscreve com o sininho, obrigado galera, até a próxima. Fui!